culto de libertação? Pronto, isso, muita gente tem essa dúvida, eu vou tirar essa dúvida de vocês agora aqui com a palavra de Deus. Lembrando, irmão, que minhas respostas, tá, procuram ser sempre alinhadas com a palavra de Deus. Então, como é que funciona, como é que deve funcionar biblicamente, como é que deve acontecer um culto de libertação, tá? Primeiro, como é que são os cultos de libertação nas igrejas? As pessoas passam ali um dia ou, sei lá, ou mais dias jejuando, se reúnem lá no culto da noite, né? E ali começam a fazer orações, que eles chamam de orações fortes, né? Aquela oração onde eles gritam, onde eles dão ordem aos demônios para se retirarem, tá? Determinam os demônios para se retirarem, usam algum tipo de água ungida, ou outro tipo de amuleto para colocar sobre as pessoas, ou para mandar as pessoas levar para casa, tá? Entrevistam os demônios e faz ali toda uma sessão, né? E chama a pessoa para vir em 2, 3, 7 cultos, 15 cultos, e ali elas vão ser libertas, né? Através daquelas orações e tal, daquele movimento todo. Então, querido, entenda bem, biblicamente, certo? Isso, como algumas igrejas fazem, não tem nada a ver com o culto de libertação, biblicamente, tá? E claro que eu prefiro ir pela Bíblia, ok? Por quê? Porque a oração, irmão, a oração repreendendo o demônio, claro que a oração repreendendo o demônio deve ser feita, lógico, né? Mas assim, quando há possessão, lógico, né? Inclusive, eu estava vendo um culto ontem na televisão de uma igreja aqui em Fortaleza, onde muita gente ficou possessa. Eu falei, poxa vida, irmão, tem mais crente possesso nas igrejas do que no mundo, né? A gente vê mais possessão dos crentes nas igrejas do que lá fora no mundo. Eu nunca vi um pessoal para ficar tão endemoniado como alguns crentes em determinadas igrejas, né? O cara já é crente há não sei quantos meses, não sei quantos anos, ainda está caindo endemoniado lá, né? Então é bem complicada essa questão aí. Mas enfim, então como que seria um culto de libertação de acordo com a Bíblia, né? É bem simples a resposta, irmão, tá? Por exemplo, a oração, ela não tem o poder, tá? A oração, ela não tem o poder de fazer uma libertação completa na vida da pessoa. Ela não tem esse poder de fazer a libertação completa na vida da pessoa. Por exemplo, você pode orar por uma pessoa possessa, endemoniada, tá? E oprimida pelo demônio, e semana que vem aquela pessoa está endemoniada, possessa e oprimida novamente. Tá? Então a oração não tem o poder de libertar definitivamente uma pessoa da opressão maligna, da possessão maligna. Não tem um poder definitivamente. Precisa fazer essa oração? É importante fazer essa oração? Repreendendo o demônio? Quando há necessidade? Tá? Agora, a oração não é o suficiente para fazer isso. Tá? A oração, ela não tem um poder para fazer a libertação completa na vida de alguém. O que de fato pode trazer uma libertação completa na vida de alguém? João, capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também em João 15, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Tá? Só voltando aqui um pouco sobre a oração, você vê o próprio Jesus dizendo, né? Que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, não encontrando repouso, volta, né? E diz: voltarei para o meu lugar de onde eu saí. Volta e encontra aquela casa vazia, varrida e ornamentada, né? Então ele vai e leva consigo outros 7 piores demônios do que ele. Ou seja, então aquela pessoa foi feita uma oração, o demônio foi expulso, tá? A pessoa aparentemente foi liberta, depois o demônio vai e volta, tá? Encontra aquela vida despreparada e entra novamente na vida dela. Então não houve uma libertação, tá? Houve um momento de trégua, um momento de expulsão, mas o mal voltou novamente. Então o que vai trazer a libertação de fato para a vida das pessoas é a verdade. É o conhecimento da verdade, tá? E que verdade ele se refere? A verdade pentecostal, a verdade reformada, a verdade neopentecostal? Não. A verdade bíblica, tá? A verdade bíblica. E essa verdade bíblica não é relativa. Ela é absoluta, ok? Não é algo relativo. Ah, minha verdade é essa, a tua verdade é aquela. Não. Tá? Essas verdades relativas, elas são
coerente em alguns casos na questão sociológica, mas na questão teológica bíblica, tá? A verdade ela é absoluta. Ou seja, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala que é pecado em qualquer lugar e para qualquer pessoa. OK? Então, isso é uma verdade absoluta. Então, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a salvação, sobre a dinâmica da salvação, a mecânica da salvação, ela é uma verdade absoluta. Ela não é relativa. Ah, mas porque eu acho que para mim ser salvo eu tenho que fazer boas obras. Não. Ah, mas porque eu acho que para mim ser salvo eu não preciso fazer nenhuma boa obra. Não, tá? Tá errado. Todos dois estão errados. Para ser salvo, a verdade é absoluta. E ela é uma verdade bíblica e é ela que tem que ser seguida para poder alguém alcançar a salvação, tá? Então, assim, verdade absoluta. Então, quando Jesus disse aqui, conhecereis a verdade vos libertará, ele se referia a ele mesmo e a sua palavra. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? E ele é o verbo de Deus, ok? Então, alguém para ser liberto, de fato, definitivamente, liberto da opressão maligna, da possessão diabólica, do engano religioso, das falsas doutrinas, da petição, da condenação, ela precisa conhecer a verdade. Tá? Não é apenas ali uma oração sendo feita. A oração, nesse caso aí, ele não vai ter, muitas vezes não vai ter influência nenhuma, não vai ter poder algum. Tá? Por quê? Porque você ora por uma pessoa, mas ela não conhece a verdade, ela vai continuar aprisionada. Ela vai continuar escrava, vai continuar endemoniada, possessa e sem liberdade. Tá? Você tem que orar pela pessoa toda semana para expulsar demônio. Por que nas igrejas evangélicas toda semana tem crente que cai endemoniado? Porque nas igrejas todo mês aquela mesma pessoa cai endemoniada, possessa, nunca está liberta, nunca está livre. Exatamente por isso, porque não conheceu a verdade. Se ela conhecer a verdade, ela vai ser liberta de fato. Agora, liberta não somente da possessão demoníaca, ou de qualquer outra coisa assim, mas liberta principalmente também, né, das heresias, tá? Das falsas doutrinas, porque tem gente, irmão, que acha que está liberto, mas na verdade ele está escravo de falsas doutrinas. Por exemplo, a pessoa usava droga, se prostituía, vendia o seu corpo, matava, roubava, traficava. Aí agora ele ouvia uma pregação evangélica numa igreja que não expôs a verdade, mas simplesmente falou que ele ia ser próspero, que ele ia vencer na vida, que ele ia triunfar, né? Como agora esse dia eu estava aqui na varanda da minha casa, vinha passando um carro de som avisando um culto na Universal. Vai ter um culto na Universal, venha para você ser liberto, para você receber sua bênção, traga uma garrafa d'água, tá? Que nós vamos ungir, vamos abençoar a sua vida e tal. Então, quer dizer, as pessoas vão, né? Católico, espírita, evangélico, as pessoas vão para aquele culto, levar aquela garrafa d'água, não é porque elas ouviram uma mensagem de arrependimento ou alguma coisa, não, elas vão lá porque elas querem aquilo que foi proposto naquele aviso, naquele anúncio. Né? Então elas vão lá, escutam aquela pregação, com certeza vão pedir ali dízimo, oferta, voto, proposta, as pessoas vão dar o dinheiro e depois vão voltar para casa, né? Mas sendo que ali naquele momento eles já vão entregar alguma coisa, uma rosa, alguma coisa e mandar eles voltar semana que vem para ungir, para consagrar, ali vai se tornando um ciclo vicioso, aí aquela pessoa para de se prostituir, para de matar, para de traficar, para enfim, os vícios, e aí ela acha que está liberta, mas na verdade ela não está liberta, ela apenas saiu de uma situação, tá? De tráfico, de bandidagem, da marginalidade, de vício, prostituição, algum outro tipo, e agora está aprisionada a um outro sistema. É como se a pessoa estivesse apenas mudando de cela dentro do presídio. Você está no pavilhão A, agora vai para o pavilhão B. E mudou a cela, o ambiente é diferente, tá? Mas a prisão é a mesma. Por quê? Porque ele foi para uma religião que não expôs a ele uma verdade, as verdades bíblicas, expôs as verdades daquela religião. E escravizou aquela pessoa naquele sistema. Então ela continua sendo escrava. Então, para ser liberto, um culto de libertação, basta que ele tenha, claro, os elementos do culto, né? O louvor, a oração e a pregação. Esses são os 3 elementos principais do culto. O louvor, a oração e a pregação. Agora, é a pregação da verdade, a palavra da verdade, o ensino bíblico, né? Que tem o poder para libertar as pessoas. Esse é o que tem o poder para libertar as pessoas, tá?
Então é isso, ok? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que ficaram libertas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela disse para mim, pastor, olha, teve um tempo na minha vida que eu saía da minha casa e ouvindo uma voz, eu seguia aqui quilômetros e quilômetros na pista com os olhos fechados, e eu passava tudo, nenhum carro me atropelava, e eu ia para onde aquela voz me chamava. E eu era atormentado, perturbado e tudo mais, fui em algumas igrejas neopentecostais, não consegui ficar liberto e fui no espiritismo e fiquei liberto, tá? Ou seja, mas aquela pessoa estava liberta? Não estava, ela apenas, como eu disse, mudou de cela, continua aprisionada agora em uma outra situação, no engano. Então, culto de libertação é o culto onde há a ministração da verdade, a ministração da sã doutrina. Ok? Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esse é o culto de libertação bíblico, tá? Essa coisa toda que se faz em algumas igrejas aí, o pessoal fica pulando, plantando bananeira, rolando pelo chão, entrevistando demônio, gritando, né? Como se o demônio fosse sair no grito, tentando assustar o demônio. Isso não vai resolver nada da vida de ninguém, meu irmão, tá? Se apenas uma técnica sensacionalista psicológica para as pessoas acreditar que alguma coisa está acontecendo ali, tá? Mas na verdade não está acontecendo libertação nenhuma, ok? A pessoa levar uma camisa amarrada para desamarrar, para libertar a pessoa do vício, a pessoa tomar um copo d'água ungida, alguma coisa, isso não traz libertação. Pelo contrário, isso aprisiona as pessoas. É como, por exemplo, irmãos, eu mesmo, quando eu era adolescente, né, que eu tinha problema de saúde, eu ia no rezador. Meu pai me ensinou a fazer isso e eu fui no rezador. E o rezador, fui muitas vezes, ele pegava um galho de peão, aquela planta chamada peão, e ele pegava primeiro um cordão para medir aqui, como é que era que ele media, meu Deus? Media aqui, depois media as costas, não me lembro mais como era. Eu sei que ele fazia uma medição lá. E aí depois, você está com esse problema aqui. Aí começava a me benzer com aquele galho de peão, fazia uma reza. Eu não ouvia o que ele dizia, só escutava ele falando assim embaixo. E aí, meu irmão, eu ficava bom, eu ficava curado. Tá? Me sentia bem, ficava bom, curado. Poxa vida, eu estou liberto desse mal. Aí quando vinha um problema de novo, eu ia lá novamente. E ele fazia outra reza de novo e eu ficava bom de novo, tá? Então assim, quer dizer, tem mulher que leva a criança pequena, o filho está com a moleira baixa, né? O vento caído, alguma coisa do tipo, leva a criança lá no rezador, ele olha lá e tal, a moleira da criança está baixa, pegou quebrante, sei o que e tal, pega o galho de peão, vai lá, benza a criança, faz uma oração e tal, manda aí 3 dias, né? A pessoa vai e a criança fica boa, tá? Ou o que é isso? Né? Foi liberta? Não, ele não foi liberto, tá? Ele apenas mudou de cela de prisão. Ele saiu de uma... Ele acha que a criança ficou curada daquela situação, mas agora ele está aprisionado a crer naquilo, a devotar sua confiança naquilo. E agora, sempre que ele tiver um problema com a sua criança ou com a sua saúde, ele vai procurar aquele rezador. Então, é isso que nós temos que entender, querido, tá? Então, a gente precisa entender que a libertação definitiva, completa, plena, tá? É simplesmente conhecendo a verdade, tá? Isso me deixa preocupado, por quê? Porque, infelizmente, a verdade ela é muito escassa aqui no Brasil. Nós temos muito poucos pregadores, pelo menos que eu conheço. Eu conheço alguns pregadores pela internet, tá? Mas são muitos poucos os pregadores que de fato estão ensinando a verdade bíblica, verdade escriturística de fato, e isso nos preocupa. Dá para contar nos dedos aqui no Brasil os pregadores que a gente conhece que pregam e ensinam de fato as verdades bíblicas. Então, isso preocupa por quê? Porque nós temos uma migração muito grande para o sistema religioso, principalmente para o sistema evangélico, e as pessoas, muitas delas acham que estão libertas, na verdade não estão. Ah, mas eu parei de fumar lá na igreja, eu parei de beber lá na igreja, eu parei de me prostrar na igreja, aquela igreja tal. Mas isso não significa que a pessoa está liberta, tá? E aquela pessoa coloca aquela igreja acima de tudo, e aquele pastor acima de todos. E aí, isso não significa que aquela pessoa está liberta de fato. Para estar liberta de fato, precisa ela ter um encontro com a verdade. Para ter um encontro com a verdade, precisa ouvir, como disse o apóstolo Paulo, né?
Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Então, preciso que de fato haja quem pregue, é preciso que de fato haja os enviados para que anuncie as verdades, para que as pessoas possam ser verdadeiramente livres, né? Pela revelação do Espírito Santo, ouvindo a santa e gloriosa palavra de Deus, tá? Então, culto de libertação é preciso, pode ter oração, pode ter louvor, mas se não tiver a exposição da verdade, as pessoas ali não estão libertas e nunca vão ser libertas. Elas apenas estão escravas àquele tipo de culto, àquele tipo de movimento, aquele tipo de liturgia, achando tudo muito bonito, achando que aquelas manifestações de Deus, mas quando na verdade é apenas toda um esquema montado para aprisionar aquelas pessoas àquele sistema e conduzi-las para a condenação eterna. Tá? Só podemos dizer que uma pessoa de fato é liberta quando ela é salva, tá? Se ela não for salva, meu irmão, ela pode ter parado de beber, de fumar, de se prostituir, de fazer qualquer coisa, de matar, de roubar, de furtar, mas se ela não está salva, ela não está liberta, ok? É isso. Então Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O culto de libertação precisa ter ensinamento bíblico. Os cultos de libertação hoje não tem ensinamento bíblico. O pregador traz uma pregação sensacionalista, depois vai no momento de pedir o dinheiro do povo e depois vai para aquelas orações gritando, aquela coisa toda, achando que aquilo ali vai libertar as pessoas e não vai. As pessoas são libertas no momento da exposição da verdade. Ela ouve e crê pela revelação do Espírito Santo, ali as cadeias são quebradas na vida daquelas pessoas.